Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem as casas de leis. Quem aqui se faz presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Inicio minha fala falando sobre setembro. Quero aqui parabenizar os profissionais de educação física em nome da presidente dessa casa, vereadora, professora Zuleika, e também em nome do meu personal, Egoberto Taifik, que me faz sofrer, mas que colocou a minha glicose no seu devido lugar. Meus agradecimentos. Merece o esforço e os parabéns. Também aproveitando setembro, falar do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Essa atitude que vem em 2019, ano da pandemia, até entrar a pandemia, foi a causa de morte número 1 em cada 100 número de óbitos no mundo. O suicídio vem crescendo em números alarmantes, né? Em 2022, o Brasil teve 16.262 casos. Nós tivemos um óbito por suicídio a cada 45 minutos. Durante essa sessão, nós tivemos 2 brasileiros que, infelizmente, ceifaram a sua vida por N fatores, mas principalmente a depressão e as consequências delas. Ele representa 8 suicídios para cada 100 mil habitantes, e de 2010 a 2019 houve um número crescente de 43%, né? Nós tínhamos no Brasil em 2021 7,2%, nós subimos para 11,8%. Ele cometeu 16 milhões de pessoas no mundo, né? E segundo a Organização Mundial, esse número, infelizmente, de 2010 para cá, vem crescendo anualmente. Né? Que as pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, possam procurar os atendimentos públicos, né? O CRAS das suas cidades, e aqueles que convivem com alguém que tenha depressão, que possa prestar assistencialidade e a empatia, né? Porque a gente precisa ser empático para com eles. Vou tocar aqui em alguns assuntos, vou aqui eu falar do transporte público. Eu tive a mesma percepção da vereadora Carla em uma reunião que eu tive com a pessoa que gerencia o Transportes Rainha, porque eu lembro de um tempo atrás que eu, a vereadora Carla, a vereadora Terezinha, nos reunimos com um empresário para discutir essa questão de transporte público que vinha acontecendo em São Bento, e ele, por ser empresário de transporte público, a gente questionou se ele viria para a licitação, e a resposta foi que não. Eu até então, quando abriu a licitação e apareceu mais 2 empresas interessadas nisso, quando entraram com ação e bloquearam a licitação, eu pensei, que bom que tem mais 2 empresas. Eu havia falado com o coordenador do Transporte Rainha, e eu falei assim, olha, eu acho que só irá a Rainha participar da licitação, então vocês poderiam melhorar o transporte público. E a resposta que eu obtive é que eu não posso contar com o eu acho. Porque se eu comprar um monte de ônibus e eu perder a licitação, eu fico com esse monte de ônibus e os empréstimos, financiamento no nome da empresa. A licitação prevê 180 dias que estão correndo, né? Como colocado aqui, está legal esse tempo. Mas eu também vou endossar o que a vereadora falou, e eu acho que a Transportes Rainha pode dar uma acelerada sim nesse processo e vir atender a população, e a população que de certa maneira contribui com a existência dessa empresa. Também aqui quero tocar na questão marco legal do saneamento básico. Lei federal que diz que até 2033, 99% da população brasileira deverá ter acesso à água tratável e 90% da população brasileira deverá ter acesso a tratamento
do esgoto. Nem vamos longe, Mafra, uma cidade vizinha nossa, 0% de tratamento. É lógico que a gente vai se deparar com as cenas lamentáveis que a gente vê do esgoto correndo a céu aberto. E eu me questiono, quando nós não tínhamos tratamento, eu imagino que esse tratamento deveria ir para uma fossa, né, e depois para um sumidor, e não para a rua, a céu aberto. Mas também aqui eu preciso abrir um parêntese que havia dentro dessa lei, né, do marco legal do saneamento, uma previsão que os municípios deveriam cumprir anualmente uma meta X de porcentagem de coleta de tratamento de esgoto para se atingir essa numeração de 90%. E com o que estava sendo investido pelo SAMAI até este ano em Serra Alta, né, que a implementação ia ser em Serra Alta, São Bento do Sul estaria 17% à frente da meta do que era compatível com esse ano. Eu não quero dizer aqui que está correto jogar o esgoto lá, né? Principalmente pelo cheiro e pela condição sanitária daquilo, né? Eu quero dizer aqui que quando adentrou o novo presidente, né, excelentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, o que ele fez com o marco legal do saneamento público? Por enquanto, vocês, prefeitos, não precisam cumprir o marco legal. Então, são observações que a gente tem que levar em consideração de como anda a lei, como é a situação dentro do que é público, do que aquilo que é privado. As exigências que se faz em termos de manejo sanitário e de vigilância sanitária em cima do que é privado, ela, às vezes, dentro do público, ela deixa a desejar. Aproveitando o gancho do que se levantou em relação à autoclave, né, se ela seria terceirizada ou não. A minha clínica tem autoclave, é obrigado por lei. Autoclave é, vamos dizer assim grosseiramente, que seja uma panela de pressão, onde você atinge temperaturas muito elevadas, a ponto de você eliminar por completo qualquer agente nocivo, quer seja bacteriano ou viral, né, para evitar a contaminação. Eu, como proprietário de algo privado, se a minha autoclave pifar, eu pegaria, sairia correndo num colega meu de trabalho, esteriliza para mim, está tudo certo. Faria um orçamento em 3 lugares, 4, de acordo com o que eu queria de orçamento, mais barato eu consertaria no mesmo dia. Não estou dizendo que está acontecendo isso com as autoclaves aqui, mas é só para uma observação para a gente poder analisar. O que acontece no público? 3 licitações, abre lá quem está oferecendo a peça mais barata, daí a compra, e quando vê 30 dias para arrumar uma coisa que seria arrumado em 1 dia dentro do privado. Novamente, as diferenças do público para o privado. Toco aqui também no assunto Promosul, né? Eu acho que tudo ao seu tempo das negociações, ao seu tempo do projeto que veio para essa Câmara e foi aprovado, ao tempo de voltar para o Executivo e ao tempo do Ministério Público e o Judiciário dizer se está tudo ok ou não. Uma vez que está tudo ok, né, assina-se e coloca a situação em ordem. Quanto à questão dos cargos, a polêmica dos cargos. Até o momento, tudo que eu tenho acompanhado é que o núcleo de apoio do Ministério Público, tá, aponta possíveis irregularidades. Entre o possível, entre o ser e o não ser, existe eu jogar na Mega Sena e ganhar se eu acertar todos os números. Se eu não acertar, eu não ganhei, mas é possível, né? Até então, o Ministério Público não entrou com um processo, não apresentou processo contra a Prefeitura. Então, é possível, dentro de um processo jurídico, existem os 2 lados. Existe o lado da acusação e o lado da defesa. Mas antes da acusação e da defesa, existe a questão do entendimento.
E isso vai estar lá no final, assim como teve a votação aqui, os que entenderam uma coisa, os que entenderam outro, né? Cada um tem o direito de entender o que bem quiser, né? De que lá no final, quem vai ter que decidir isso possivelmente vai ser o juiz. Mas até o momento, há indícios. Indícios têm que virar conclusão, e quando virar a conclusão, o processo e o processo à defesa. E daí a gente vai ter ideia do que é o que não é. Mas temos que respeitar agora o tempo do Ministério Público. Tudo ao seu devido tempo. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, presidente, devolvo o restante do meu tempo e desejo a todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador.